Bem-vindos, pessoal. Eu sou a Lena Petrova e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o prazer de receber Elijah Magnier no programa. O Elijah é analista político e um repórter veterano de zonas de guerra, com mais de 35 anos de experiência cobrindo o Oriente Médio e o Norte da África. O profundo conhecimento que ele tem sobre Irã, Iraque, Líbano, Líbia e Síria torna seus textos leitura obrigatória para quem quer entender os assuntos complexos que tantas vezes são mal representados pela mídia ocidental. Não deixem de visitar o site dele, ejmagnier.com, para acompanhar as atualizações diárias sobre o Oriente Médio e outras regiões. O link está na descrição aqui embaixo. Elijah, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. É um prazer. Obrigada, Masper. É um prazer ter você aqui, como sempre. Muita coisa acontecendo, então vamos começar pela visita do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ao Paquistão. Ele passou várias horas em Islamabad e se reuniu com autoridades paquistanesas de alto escalão. Pelas postagens de autoridades iranianas no X, eu entendi que não houve nem estavam previstas reuniões com representantes dos Estados Unidos. Mesmo assim, o presidente Trump disse que há conversas acontecendo neste fim de semana. Ele enviou o genro, Jared Kushner, e o antigo parceiro de negócios, Steve Witkoff, para Islamabad. Então, qual é a sua interpretação sobre o ponto em que estão, neste momento, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã? Bom, antes de tudo, como você disse, vou partir daí. Ele mandou o genro e parceiros de longa data. Essas pessoas não são diplomatas. E eles estavam diante de alguém, como o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que começou aos 21 anos e tem 45 anos de experiência em diplomacia, entendendo as dinâmicas do mundo e das negociações. Na verdade, o problema nem é o próprio Donald Trump. Ele não é um negociador, não é um político. Ele é um fazedor de acordos, ou melhor, um homem de negócios. Só que os assuntos mundiais não são conduzidos como transações comerciais, especialmente numa região tão complexa como o Oriente Médio e a Ásia Ocidental. O que a gente está enfrentando hoje é um enorme abismo entre o Irã e os Estados Unidos. Donald Trump quer derrotar o acordo de Barack Obama de 2015, conhecido como JCPOA. É um acordo nuclear. Um acordo que John Kerry, o ex-ministro das Relações Exteriores, disse ter sido aprovado por todos os serviços de inteligência do Ocidente, por todos os analistas, pelos especialistas dos centros de pesquisa, pelos conselheiros, por todos que entendem de questões nucleares e do Irã. E eles disseram, esse é o melhor acordo possível. Só que Donald Trump achou que poderia conseguir um acordo melhor. Em 2018, ele saiu do acordo e disse, estou esperando o telefone tocar para os iranianos me ligarem. E eles nunca ligaram. É exatamente do mesmo jeito que ele está lidando com os iranianos hoje. Ele mandou o vice-presidente Pence para Islamabad porque o Kushner e o Witkoff disseram para ele que, na verdade, os iranianos podem fazer 11 bombas. O que é verdade é que o urânio enriquecido a 60% não serve para fazer bomba nuclear. Eles precisam chegar a 90% e testar isso. Só que o Irã teve 8 meses entre a última guerra, em junho de 2025, até o fim de fevereiro de 2026, para fazer essas 11 bombas, ou até uma só. Pela ideologia deles, eles não acreditam em fabricar bombas nucleares, de acordo com o falecido grande Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. A gente não sabe o que o filho dele vai trazer para o Irã agora. Mas a gente não viu nenhum sinal dizendo o contrário. Então, o que o Trump quer é zero enriquecimento. Isso é contra a lei, porque o Irã é signatário do TNP, o Tratado de Não Proliferação, e tem o direito de enriquecer urânio até 3,75%, para fins de energia e pesquisa. Esse é um direito, assim como é o direito de qualquer país no mundo. Enquanto houver inspetores da ONU para monitorar essa produção de urânio enriquecido,
acompanhando as centrífugas, o tipo de centrífuga, a mais primitiva, a normal e a mais moderna e avançada que o Irã tem, e que foram instaladas só depois das sanções de Donald Trump, e depois do assassinato do chefe do programa nuclear, Fakhrizadeh, em 2021. O Irã então passou a enriquecer até 60%, porque o Mossad e a CIA sabotaram a instalação de enriquecimento de Natanz. Foi uma reação ao que os americanos e os israelenses fizeram. Agora, Donald Trump quer zero enriquecimento. Isso é impossível. Vai contra o orgulho do Irã e contra o direito legal do Irã. Mas o Irã pode suspender o enriquecimento de urânio, porque já tem urânio enriquecido o suficiente. Eles podem até colocar o urânio enriquecido a 60%, 441 quilos, sob a supervisão das Nações Unidas ou da Agência Internacional de Energia Atômica. O Rafael Grossi costumava enviar sua equipe para monitorar isso. O Irã é o país mais inspecionado do mundo, e isso é algo possível de se fazer. Então, se os americanos têm medo de o Irã ter uma bomba nuclear, eles precisam parar com as sanções. Permitir que o Irã, especialmente o povo iraniano, porque as sanções atingem as pessoas, não os líderes, possa sobreviver e levar uma vida normal, monitorar as reservas de urânio enriquecido e garantir que o Irã esteja cumprindo a lei quando os próprios americanos também cumprirem a lei. Mas o Donald Trump não quer isso. Ele quer a agenda israelense, enriquecimento zero, e às vezes fala também sobre o alcance dos mísseis, que poderiam atingir apenas os países árabes, mas não Israel. Então, Aradi foi ao Paquistão em resposta à visita do chefe do exército paquistanês, que levou uma proposta. Aradi voltou e concordou com algo com o qual Donald Trump já tinha discordado: a ideia de abrir parcialmente o Estreito de Hormuz, em troca de os americanos suspenderem parcialmente o bloqueio. Mas Donald Trump nos disse que foi ele quem impôs o bloqueio, mesmo que o Irã o tivesse suspendido, e dissesse abrimos. E aí ele respondeu que não. E quando foi confrontado com o prejuízo que isso causava ao povo americano, ele disse algo como, bem, por um tempo. Isso significa que ele reconheceu o quanto está prejudicando o povo americano, o quanto está prejudicando os iranianos, a população asiática, a Europa e o resto do mundo. Porque o Estreito de Hormuz é de onde vem cerca de 20% da energia e do petróleo do planeta. E não estamos falando só de petróleo, estamos falando de gás, de fertilizantes, de tudo que vem do petróleo e de todos os outros produtos que são essenciais para tantas outras áreas. Então, basicamente Donald Trump disse: eu não vou mandar agora o Kushner e o Witkoff, porque ele quer 100%, como ele mesmo afirmou. Ele disse: eu não quero 90%, eu não quero 95%, eu quero 100%. Bom, é fácil pedir 100% quando você é o vitorioso, quando você é o ganhador. Mas o Irã não levantou a bandeira branca. Como é que você pode dizer, essas são as minhas condições e eu quero que os iranianos as aceitem? O Strays Glyntai no Paquistão. This is why Araghchi left Pakistan. Absolutely. And thank you so much for walking us Com through those certeza. very important points, because I E think muito they're obrigado very por nos often guiar por esses pontos tão importantes, porque eu acho que eles são muitas vezes ignorados ou até mesmo interpretados de forma errada de propósito. Isso realmente ajuda a colocar as coisas em perspectiva e a entender de fato quais são os verdadeiros objetivos do Irã e qual é a posição do governo Trump. Eu achei bem interessante quando o presidente francês Emmanuel Macron disse nessa semana, e eu cito: ninguém tem total certeza se esse aliado, os Estados Unidos, é confiável. Então, se os aliados dos Estados Unidos não podem confiar em Washington, como o Irã pode confiar no governo americano? Dá para dizer que os Estados Unidos perderam totalmente a credibilidade como mediador honesto, depois de começarem duas guerras de agressão, justamente durante negociações de alto nível. Se eu fosse o Irã, provavelmente esperaria que o governo Trump quebrasse a própria palavra uma terceira vez a qualquer momento. Então,
ou disposto a negociar de boa fé. Não existe nenhuma garantia. Uma forma de garantia poderia ser que os iranianos entregassem o urânio enriquecido a 60%, aquele que o Irã não sabe o que fazer com ele. Isso acontece porque esse urânio é a única forma de pressão que eles têm contra as sanções. Eles não têm nada contra os americanos. A ideia seria entregar esse material a um terceiro país, com a condição de que ele ficasse sob custódia, e esse país devolveria o urânio ao Irã no dia em que os americanos violassem o acordo. Essa é uma possibilidade que os americanos recusaram. Eles querem o urânio a 60% nos Estados Unidos. Mas isso não funciona, porque, como você disse muito bem, os americanos atacaram os iranianos 2 vezes durante as negociações. Não tem como qualquer inimigo ou amigo dos americanos confiar neles, porque a gente viu o que eles fizeram, aumentando as tarifas contra os europeus e seus aliados, incluindo os canadenses, os japoneses, os franceses, os alemães, o Reino Unido, até o Reino Unido, aquelas alianças anglo-saxônicas tradicionais com as quais eles ajudaram a arruinar o mundo. Eles dizem, bom, essa não é a nossa guerra, e a gente não vai ajudar vocês, por Donald Trump. Quer dizer, o Trump está dizendo, tô pensando em sair da OTAN. Olha, isso seria uma festa na Europa, na verdade. Não é algo com que o Trump possa ameaçar a Europa, porque a OTAN tem dezenas de bases em vários países europeus. E esses países estão praticamente ocupados, porque essas bases da OTAN têm soldados que podem entrar e sair quando quiserem, sem nenhuma supervisão ou controle. Eles podem trazer armas e sair dessas bases, como estão fazendo durante a guerra no Irã, o que torna cada país europeu cúmplice, de acordo com o artigo 3314 das Nações Unidas, porque estão usando o território europeu para atacar o Irã. Então, isso não é algo que os europeus gostariam de ter em casa, sendo acusados de contribuir para uma guerra ilegal. E quem confia no Trump? Ninguém. Ninguém. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também está participando de conversas bilaterais com os aliados estratégicos do país, Rússia e China, além de Omã. Omã, aliás, foi mediador na primeira rodada, se não me engano, de negociações que o governo Trump usou como pretexto, já que planejou e depois executou seus primeiros ataques em fevereiro. Qual é a natureza dessas consultas com a Rússia e a China neste fim de semana? Antes de tudo, Omã teve um papel muito positivo. O ministro das Relações Exteriores de Omã ficou muito surpreso ao ver os americanos atacando o Irã, dizendo, nós conseguimos avançar. E havia um especialista britânico do Ministério das Relações Exteriores, também especialista na questão nuclear, que comentou, nunca acreditamos que o Irã pudesse fazer tantas concessões. E o acordo foi fechado ali mesmo, na mesa. Agora, Omã tomou uma posição e disse, não quero mais lidar com isso, porque não há confiança nos americanos. Os russos e os chineses enfrentam o mesmo problema, mas eles ainda podem atuar como garantidores, caso o Irã decida entregar o material nuclear excedente, aquele enriquecido a 60%, ou mesmo a 20%, porque o Irã tem muitas toneladas a 20%. E no passado, já aconteceu de eles entregarem esse material aos russos. E os russos também estão presentes no complexo nuclear de Bushehr. Mas agora eles foram embora, mais de 600, porque sentem a ameaça dos americanos e sabem que essa guerra está longe de acabar. Os Estados Unidos continuam ampliando um enorme poder militar no Oriente Médio, enquanto fingem negociar. Mas eles não estão negociando, estão ditando as regras. É pegar ou largar. No fim das contas, podem acabar tentando ir para a guerra. Essa é a posição dos americanos. Os iranianos, por outro lado, têm o Mar Cáspio em comum com a Rússia
e uma ferrovia com a China que passa pelo Uzbequistão. Por isso, o relacionamento com esses dois países, especialmente com a Rússia, sustenta economicamente o Irã. E o contrário também é verdade. E a China é a principal compradora do petróleo iraniano barato, porque o preço do petróleo que vem do Irã para a China é o mais baixo que a China consegue em todo o mundo. A gente está falando de pelo menos 20 a 30% abaixo do preço de mercado. E por isso, a China não quer começar a usar suas reservas e prefere continuar se beneficiando do petróleo iraniano. Só que, com o bloqueio imposto pelos americanos, isso está virando um incômodo para a China. Os iranianos estão tentando pensar junto com os chineses no que podem propor ou que tipo de solução podem encontrar para aliviar a situação. Porque o Irã não está disposto a se render. Mas eles estão tentando achar uma forma de dialogar com Donald Trump, que encara tudo isso como um desafio ao Obama, ao Barack Obama, e não como uma maneira de deixar o mundo mais seguro. Ele disse que destruiu o poder nuclear, disse que destruiu as instalações de enriquecimento de urânio, disse que o Irã não tem mais nada nuclear, e disse: eu estou nessa guerra para impedir o Irã de ter bombas nucleares. A gente não entende o que esse cara quer. Com certeza. Acho que ninguém leva mais a sério. Quando se trata das declarações dele, infelizmente, não quero ser duro demais, mas antes, quando a Casa Branca divulgava um comunicado, aquilo era levado a sério. Hoje em dia, há tanta mudança de posição, tanta contradição nas opiniões e nas declarações, que até os mercados, eu diria, já não reagem com a mesma força de antes às falas do Trump. Então, claro, é justo dizer que um ator estrangeiro nem saberia como interpretar as palavras dele. Mas, no fim das contas, isso virou barulho. E não mais uma comunicação ou uma mensagem realmente significante. Você mencionou que existe a possibilidade de uma nova escalada. E eu me lembro de ter visto reportagens recentes dizendo que 25 aviões americanos de reabastecimento e transporte pousaram no aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv. Pelo que entendo, esse é, claro, um número muito significativo de aeronaves, e foi exatamente isso que a gente viu dias antes de os Estados Unidos e Israel atacarem ilegalmente o Irã, em fevereiro. Então, Elijah, você diria que há sinais de que os Estados Unidos podem realmente atacar o Irã durante a prorrogação do cessar-fogo que o próprio Trump anunciou há alguns dias? Olha, essa é uma possibilidade bem forte. Mas o cessar-fogo é questionável, porque como pode haver um cessar-fogo se existe um bloqueio contra o Irã? E, na verdade, um bloqueio contra a economia mundial? Isso está parando o mundo inteiro e afetando diretamente o nosso bolso. No fim das contas, quem vai pagar o preço é o consumidor final, com a diferença nos preços causada por essa guerra. A gente vê, por exemplo, a Lufthansa cortando 20 mil voos. Isso é enorme. E acontece por falta de combustível para os jatos, consequência direta da situação no Estreito, da guerra que o Irã está enfrentando. Então, sim, reunir forças faz sentido. Do ponto de vista militar, isso mostra uma preparação para uma guerra e o reabastecimento do sistema israelense de interceptação de mísseis. Isso também é um sinal de que uma guerra pode estar vindo. Mas, de novo, o que o Donald Trump pode fazer agora que ele não fez nos últimos 40 dias de conflito? O que os israelenses podem fazer que ainda não fizeram, que possa destruir o Irã e forçá-lo a negociar? Eles já acabaram com o que tinham no banco de alvos, todos os objetivos e recursos militares. E é isso que eles conhecem, porque depois passaram a atacar pontes, escolas, hospitais, universidades, centros de mídia e até recorreram a assassinatos seletivos. Os israelenses chegaram a atacar o depósito de petróleo em Teherã. Eles atingiram parte da rede elétrica, usinas de dessalinização, enfim, vários alvos civis. A única coisa que pode ser alcançada agora é o que Donald Trump disse:
o que é bem vergonhoso, que ele vai destruir a civilização iraniana. E isso uniu todos os iranianos ao redor do mundo, tanto os que são contra o governo do Irã, quanto os que o apoiam. Todos se juntaram em torno do país e disseram: estamos com a nossa nação, não queremos que ela seja destruída. Mas eles não se voltam contra o governo, porque sentem gratidão por esse governo estar enfrentando alguém que diz: quero acabar com a sua civilização. Dizer algo assim é muito grave. Você não pode eliminar uma civilização, a menos que queira usar uma arma nuclear. Against 1,648,000 square kilometers, that this is the surface of Iran, you need so many other nuclear weapons that the United States has. So it is not one of like Hiroshima or Nagasaki, but many nuclear weapons to wipe out a civilization. This is what Donald Trump wants to do, because otherwise Iran is resilient and it is conducting a war of attrition and can absorb the hit. Iran is not fighting to win, it's fighting not to lose, to defend itself. It's Trump and Israel and Benjamin Netanyahu are fighting to win, and they fail to achieve their objectives with the solidarity of the Iranian people around their leaders. So what they can achieve with more war. Então, o que eles podem conseguir com mais guerra? Eu não vejo nada realmente alcançável. Mas a gente sabe que o Donald Trump se contradiz 7 vezes numa mesma frase. Então é muito difícil entender o que ele realmente pensa. Qual é de fato o plano final? Porque no fim das contas, ele é guiado pelo plano do Benjamin Netanyahu. Foi isso que o Marco Rubio nos disse. Os israelenses queriam atacar o Irã, então nós viemos apoiar Israel e começamos essa guerra porque Israel queria atacar o Irã. Simples assim. Because Israel wanted to attack Iran, as simple as that. Absolutely, and that's exactly what Marco Rubio told us. And then Com certeza. E foi exatamente isso que o Marco Rubio nos disse. No dia seguinte, ele tentou meio que voltar atrás, porque deve ter percebido o quanto tinha sido aberto e sincero no dia anterior. Mas, sem dúvida, ele não deixou nenhuma dúvida sobre quem é o verdadeiro beneficiário dessa guerra. E, claramente, não são os Estados Unidos. Agora, vamos voltar nossa atenção para o Estreito de Hormuz. Parece que navios sob sanção continuam passando por lá. Antes, o Irã chegou a atirar contra embarcações e os Estados Unidos apreenderam 2 navios iranianos, ou até mais. Mas qual é o objetivo de o Trump impor um bloqueio à economia global, como você acabou de dizer, o que é um obstáculo direto para avançar nas negociações, algo que os representantes iranianos já comunicaram várias vezes? O Irã diz: parem com o bloqueio. Esse bloqueio é, na prática, uma violação do nosso acordo. Aí sim, poderemos seguir adiante nas negociações. Então, por que o Trump mantém esse bloqueio contra o Irã, enquanto ao mesmo tempo diz que os Estados Unidos querem negociar? while also saying the United States wants to negotiate. Well, the United States doesn't want to negotiate. The United States wants Olha, to dictate. os Estados Unidos não querem negociar. Os Estados Unidos querem ditar as regras. O vice-presidente Vance veio a público e disse que os iranianos não aceitaram os nossos termos. Simples assim. Ele está falando dos termos americanos, não de uma negociação. Uma negociação é um espaço onde as pessoas buscam um ponto em comum, chegam a um acordo sobre esse ponto e, a partir daí, avançam. Os americanos levaram mais de 13 anos para negociar um acordo nuclear com o Irã. O Donald Trump quer resolver isso em 2 reuniões. É impossível. Tem muitos detalhes envolvidos. A menos que ele seja teimoso o bastante para dizer enriquecimento zero e ponto final. Os iranianos disseram não. Muito simples. A essa exigência e a esses termos, apenas os iranianos disseram não. Eles estão propondo outros termos. Do que vocês têm medo, para que a gente possa oferecer a segurança que vocês estão buscando? Eu quero todo o seu urânio enriquecido que você tem aí nos Estados Unidos da América. Isso não vai acontecer. A gente não confia em vocês. É por isso que existem acordos, porque 2 lados são inimigos e não confiam um no outro. Então eles fazem um acordo em que há outras pessoas, outros países, que podem supervisionar esse acordo e garantir que ele funcione bem.
Só que o Donald Trump não quer isso. Então vira um círculo vicioso, porque a distância entre as partes é grande demais. O Donald Trump não quer negociar, ele quer ditar as regras. É por isso que ele veio hoje com aquela frase: não vou mandar o Kushner nem o Mnuchin. Pronto, é uma decisão de uma só pessoa. Isso não é alguém disposto a negociar, porque ele só quer ouvir uma frase: enriquecimento zero. Mas ele não vai ouvir isso, porque também é uma questão de orgulho no Irã. Não só um direito legal, mas também orgulho. Vocês não venceram para que a gente se submeta ao seu ditado. Eu queria falar agora sobre o seu artigo mais recente, que você publicou no seu site. E para os nossos espectadores, eu vou deixar o link do artigo na descrição aqui embaixo. No texto você escreve: os Estados Unidos afirmam que o cessar-fogo continua valendo, ao mesmo tempo em que insistem que Israel mantém o direito de se defender do Hezbollah. Essa formulação dá a Israel uma certa liberdade de ação. Ela permite que Washington diga que a diplomacia está funcionando, mesmo com atividades militares acontecendo quase todos os dias. Elijah, você pode explicar um pouco mais sobre isso e ajudar a gente a entender qual é o papel do Hezbollah, um grupo de resistência libanês, na guerra entre os Estados Unidos e o Irã? Essa é uma ótima pergunta, mas não é fácil responder rapidamente. Então me perdoe se eu demorar um pouco. Desde o começo, o Hezbollah lançou 6 foguetes contra Israel em 15 meses, enquanto Israel violou o cessar-fogo, segundo as forças das Nações Unidas chamadas UNIFIL, 10.000 vezes, e de acordo com o governo libanês, 15.000 vezes. Não vamos nos prender a quem está certo. Vamos considerar o número mais conservador. Which one is right? Let's go to the most conservatives. So Israel violated the ceasefire 10,000 times. Então, Israel violou o cessar-fogo 10.000 vezes e matou um pouco menos de 500 libaneses, entre 450 e 500. O Hezbollah não retaliou, só reagiu no último dia, quando a guerra começou contra o Irã. E aqui eu vou contar algo que as pessoas ainda não ouviram. Em junho de 2025, o Irã pediu ao Hezbollah, dizendo: se quiser entrar na guerra, venha, porque eu posso te apoiar. E assim você vai impor uma nova regra de engajamento e parar as violações israelenses do cessar-fogo, porque Israel estava violando o cessar-fogo e o Hezbollah não. E o Hezbollah respondeu em junho: eu não estou pronto. E o Irã disse: tudo bem, eu respeito isso. Desta vez, o Hezbollah disse: eu quero participar. This time, Hezbollah said, I want to join in. Então, para quem duvida do que eu estou dizendo, a gente pode olhar para os fatos. A intervenção do Hezbollah nessa guerra não foi nem benéfica, nem prejudicial para o Irã. Aquele front entre o Hezbollah e Israel não desviou a atenção dos Estados Unidos e do Irã da guerra contra o Irã. Israel e os Estados Unidos continuaram o conflito com a mesma intensidade, independentemente do que o Hezbollah fazia nas fronteiras com os israelenses. Para o Hezbollah, a situação durante aqueles 15 meses foi insuportável. E era importante impor aos israelenses um cessar-fogo que eles não respeitaram. Então, durante esses 15 meses, o governo libanês acreditava que o Hezbollah tinha ficado fraco demais para continuar a luta contra Israel. Por isso, eles ordenaram que o Hezbollah deixasse o sul do rio Litani, de acordo com a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que o Hezbollah respeitou e cumpriu. Eles entregaram todas as armas ao exército libanês, que foi obrigado pelos americanos a destruir esse armamento. Os americanos não queriam que o exército libanês ficasse com essas armas, porque elas representavam um perigo para Israel. Os americanos querem que o exército libanês continue fraco diante de Israel, mas forte o bastante para uma guerra civil no Líbano. E essas não são palavras minhas, são palavras do enviado especial dos Estados Unidos, Thomas Barak, que disse: nós não queremos armar o exército libanês para lutar contra Israel, e sim para lutar contra o Hezbollah. Ou seja, eles querem que o exército libanês aponte as armas contra o Hezbollah. So Hezbollah said, okay, I'm not going to have
Então o Hezbollah disse, tudo bem, eu não vou entrar numa briga interna, nem numa guerra civil. O governo libanês passou a considerar o braço militar do Hezbollah como fora da lei, e o Hezbollah não reagiu. E aí o que aconteceu? Israel disse, eu vou entrar no Líbano. O presidente libanês ordenou que o exército se retirasse de todo o sul do país, até o limite ao sul do rio Litani, ou seja, para o norte do Litani, abandonando uma área que estava completamente desarmada, sem presença do Hezbollah, livre para ser tomada pelos israelenses. O Hezbollah reagiu imediatamente e enviou homens só para enfrentar os israelenses, para que eles não achassem que podiam simplesmente passear por ali, entrar sem resistência. E foi aí que o Hezbollah começou. E não vai parar, mesmo que a guerra com o Irã acabe. Mesmo que o Irã chegasse a um acordo, e o Irã insiste que não vai fazer isso sem incluir toda a questão da paz no Oriente Médio, o Hezbollah não vai parar se Israel continuar violando o cessar-fogo. E Israel continua. Ainda está violando o cessar-fogo. Hoje, eles fizeram 5 ataques aéreos em diferentes áreas. Ontem, nas mesmas regiões, além do rio Litani, além da linha amarela que Benjamin Netanyahu desenhou, cobrindo 61 vilas no sul do Líbano, que Israel não ocupou, mas dizendo, quem entrar em qualquer uma dessas vilas, eu vou atacar. Então, o cessar-fogo que Donald Trump conseguiu arrancar de Israel, relacionado ao sul do Líbano, existe só no papel, porque os israelenses dizem, a gente não vai atacar o governo libanês. Mas o governo do Líbano nunca esteve em guerra com Israel. Mas nós vamos atacar apenas o Hezbollah e também qualquer morador do sul do Líbano que volte para casa. Então onde está o cessar-fogo? Não existe cessar-fogo. Esse acordo foi só uma encenação. E isso me faz lembrar, porque eu sou velho bastante e cobri a guerra, a invasão de Israel ao Líbano em 1982. Naquela época, Ronald Reagan recebeu o presidente libanês, no fim de 82, e depois 2 vezes em 83, só para discutir a assinatura de um acordo de paz com Israel, mas sem falar da ocupação israelense do Líbano, que durou 18 anos, de 1982 até o ano 2000. Hoje, Israel ainda ocupa parte do Líbano e não vai se retirar, com acordo ou sem acordo. Os israelenses nos ensinaram que quando tomam uma terra, não largam mais. A única exceção aconteceu no ano 2000, durante o governo de Ehud Barak, quando ele era primeiro-ministro. Na época, ele foi duramente criticado por Benjamin Netanyahu, que não era primeiro-ministro naquele momento. Mas agora ele é, e não vai abrir mão. Pelo contrário, ele também está tomando parte do Mar do Líbano, que inclui áreas de petróleo e gás. Então é aí que estamos. E foi isso que Donald Trump chamou de cessar-fogo. O Líbano é, claro, um ponto central nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. E recentemente Donald Trump estendeu o cessar-fogo com o Líbano por mais 3 semanas, mas excluindo o Hezbollah. Então, pelo que estamos vendo, na prática, Israel tem a permissão de Washington para continuar atacando o Hezbollah no sul do Líbano sem ser punido, matando civis, matando mulheres e crianças. Existem vários vídeos mostrando os massacres que estão acontecendo no sul do país. Como o governo libanês justifica a morte de civis libaneses nessas áreas? E como ele pode continuar negociando com Israel enquanto Israel comete esses massacres contra vilarejos, praticamente destruindo comunidades inteiras? Não ria. Isso é a realidade. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Haji, foi perguntado: como vocês vão negociar com os israelenses sem ter poder de barganha? Essas foram as palavras dele. Ele disse: normalmente você tem poder militar ou econômico. Nós não temos nenhum dos dois. O que temos é que somos amigos dos americanos. A gente vai lá, chora um pouquinho, e então eles cuidam da gente e nos ajudam contra Israel. Essas não são minhas palavras. Você pode procurar isso na internet.
E depois, o chefe dele, o líder das forças libanesas, Samir Diagueia, que é de direita, foi perguntado a mesma coisa. Perguntaram para ele, o que vocês vão fazer quando os israelenses perguntarem o que vocês têm a oferecer? Qual é o poder de vocês na negociação? Ele pensou um pouco e respondeu, a França ama a gente. Essas são as ferramentas de negociação do governo libanês. É até engraçado, mas ao mesmo tempo é algo bem dramático, quando um governo sabe que não tem nenhuma influência além da resistência local e diz, eu não quero que vocês lutem contra Israel, mas eu também não vou lutar contra Israel. E ainda diz para o Irã, eu não quero que vocês negociem em meu nome, eu mesmo vou negociar. Só que na prática, tudo o que pode fazer é reclamar para os americanos e dizer que a França gosta da gente. Pois é, essas são as ferramentas do governo libanês. Felizmente, os países árabes conseguiram conter o entusiasmo do presidente, que representa uma parte muito pequena da população, já que foi eleito com o apoio dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. E depois os sauditas, especialmente junto com a Turquia, pediram para ele parar. Você não pode simplesmente apertar a mão do Benjamin Netanyahu e fazer as pazes com alguém acusado de crimes de guerra, enquanto ele ocupa o seu país, e você não tem nenhum meio de forçá-lo a se retirar. Porque, na verdade, os americanos colocam Israel acima de todo mundo no Oriente Médio, inclusive acima dos países árabes e do Golfo, que pagaram 3 trilhões de dólares ao Donald Trump quando ele chegou ao poder. E ele nem sequer os consultou quando decidiu entrar em guerra contra o Irã. Também não os defendeu. Eles tiveram que pagar pelo sistema de interceptação de mísseis. Tiveram que arcar com os prejuízos. E esses prejuízos chegam a dezenas de bilhões de dólares. Só o Catar, em um único local, que custou 26 bilhões, teve um dano de 20 bilhões. Então estamos falando do Kuwait, do Bahrein, dos Emirados, do Catar, da Arábia Saudita e de todos esses países, e também do Iraque. Todos esses países sofreram porque Donald Trump nem se deu ao trabalho de consultá-los. Ele vai preferir o Líbano, talvez porque eles sabem chorar ou porque os franceses gostam deles. Mas o embaixador de Israel em Washington, que está negociando com o embaixador libanês, disse claramente, não há lugar para a França nessa negociação. Nós não queremos a França. A influência do governo libanês é nenhuma. E estamos falando desse mesmo governo libanês quando o enviado presidencial dos Estados Unidos, Thomas Barak, disse, isso é um Estado falido, isso não é um Estado. Essas são as palavras dele, não minhas. Então é essa a situação que a gente enfrenta. E Benjamin Netanyahu está dizendo, eu tenho permissão, eu tenho liberdade e o direito de me defender e de continuar atacando o Hezbollah. Na verdade, ele teve essa liberdade em novembro de 2024, quando a guerra parou, e a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU deveria ser respeitada. E quando Thomas Barak foi se encontrar com Benjamin Netanyahu, ele voltou ao Líbano e disse, olha, na verdade, o Netanyahu não acredita mais em fronteiras, nem em nenhuma resolução do Conselho de Segurança, e que a 1701 já ficou para trás. Então, quando ele não acredita em fronteiras, e você tem outro ministro libanês da indústria, que também faz parte das forças libanesas, ou seja, o ministro da indústria e o ministro das relações exteriores, todos do mesmo partido, ele disse que é falso afirmar que Israel está trabalhando na ideia de uma grande Israel, quando o próprio Benjamin Netanyahu veio a público e disse, sim, eu estou trabalhando na grande Israel. Então, esse é o governo libanês. Esse é um tema fascinante e eu acho que merece uma conversa à parte sobre o renascimento do eixo da resistência, como a gente discutiu da última vez. Eu adoraria te receber de novo no programa para falar especificamente sobre esse assunto. Mas voltando a atenção para Teherã, parece que o governo vai continuar firme na exigência de que o bloqueio naval dos Estados Unidos seja suspenso como condição para avançar. E se isso acontecer,
Uma segunda rodada formal de negociações diretas em alto nível pode acontecer. E se isso não acontecer, e se houver uma nova escalada, uma carta que o Iêmen provavelmente vai jogar, é claro, fechar o Bab al-Mandab, porque a estratégia é tornar o custo da guerra insuportável, já que, militarmente, o Irã é mais fraco que os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos são uma potência nuclear. Então, o aspecto econômico da guerra é central na estratégia do Irã. Uma interrupção no Bab al-Mandab faria, naturalmente, quase metade do transporte marítimo global parar. E isso seria realmente catastrófico para a economia mundial, incluindo os Estados Unidos, incluindo a Europa, todo mundo. Qual é a probabilidade de o Ansarallah e o Irã jogarem essa carta, de fecharem o Bab al-Mandab, se não houver nenhum avanço real na diplomacia na próxima semana ou algo assim? Se a guerra recomeçar, Bab al-Mandeb vai ser a primeira carta usada pelo Ansarullah no Iêmen. E é aí que a economia mundial vai sentir o impacto. A gente sabe que a Arábia Saudita ainda exporta cerca de 3,5 milhões de barris de petróleo por dia, compensando pelo terminal de Yanbu, no Mar Vermelho, por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Mas se houver guerra de novo, Bab al-Mandeb vai ser fechado. E é nesse momento que a economia mundial vai sofrer ainda mais e de forma muito mais grave. Porque Donald Trump está dizendo que o Irã está perdendo 500 milhões de dólares por dia. E isso não é verdade, porque o Irã não exporta mais do que 1,8 milhão barris em tempos de paz. Portanto, não é verdade o que ele está dizendo, que eles estão perdendo 500 milhões. Mas o mundo inteiro está com uma falta diária de 13 a 15 milhões de barris por dia. Não tem como compensar isso antes de, no mínimo, 8 a 12 meses. Com o fechamento de Bab al-Mandeb, a Europa vai ser a primeira a ficar de joelhos economicamente. E a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que a única forma de reagir a isso é as pessoas consumirem menos. Ou seja, a Europa está basicamente dizendo que não tem como reagir. Na França, o governo anunciou que vai compensar com 6 bilhões de dólares por causa dos preços. O diesel passou de 1,50 € para 2,50 € o litro. É isso que a gente paga aqui. E a gente ainda está só no começo da crise. O efeito em cadeia nem chegou até nós ainda. E se a gente está falando da gasolina e do diesel, que significam o transporte de tudo, isso inclui comida e todos os outros produtos e necessidades essenciais, se o Bab al-Mandeb fechar, é difícil imaginar as consequências devastadoras para o mundo. E quem é que vai colocar pressão suficiente no Donald Trump? Ele não tem amigos. Quem vai dizer para ele parar? Ninguém consegue obrigar ele a parar, porque ele é tão narcisista que acredita que tudo o que fala está certo. E as pessoas em volta dele realmente fazem ele acreditar que tudo o que faz ou diz é correto. E em cada discurso, ele ataca o Biden, ataca o Obama. Esse presidente fez milagres. De repente, a América só está sobrevivendo porque o Donald Trump chegou ao poder. E com uma pessoa assim, tão cheia de si, pensar na economia mundial é o menor dos problemas dele. Ele disse, temos petróleo. Foi aí que ele saiu do programa climático, porque ele não se importa com o clima, não se importa com a próxima geração. O que vai acontecer com as crianças e com os filhos delas? Que tipo de mundo a gente está deixando para trás? Ele não se importa, porque diz, bom, o povo nos Estados Unidos vai sofrer um pouco. Essas são as palavras dele. Vai sofrer um pouco. Mas sofrer um pouco ou sofrer muito ainda é sofrer. Ele foi eleito dizendo que não haveria guerra e que ia baixar os preços. Os preços subiram e ele está envolvido numa guerra em Israel, porque ele adotou. Então, com o Bab al-Mandeb, a situação é realmente assustadora.
Com certeza. Elijah, muito obrigado por estar aqui com a gente e por essa conversa tão interessante. Espero que você volte em breve para um novo episódio para a gente continuar discutindo esse assunto. Para quem está assistindo, eu recomendo fortemente que sigam o Elijah no X e também deem uma olhada no site dele, yasmagnier.com. O link está aqui na descrição. O Elijah publica lá com bastante frequência. Eu vejo posts novos praticamente todo dia, ou pelo menos várias vezes por semana. Então ele mantém o público sempre bem informado. Elijah, muito obrigado mais uma vez e espero te receber de novo no programa em breve. É um prazer. Obrigada, Masper.